Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o embaixador da Campus Party, professor Dino Lincoln. Vamos começar já com uma pergunta aqui dos nossos estudantes, Lucas Félix. Professor, o senhor no bloco passado falava sobre as redes sociais e também tem uma coluna no rádio, está aqui na entrevista com a gente. Como é que vê esse papel da mídia para levar o que a ciência produz para as pessoas, para o público leigo? Isso está sendo feito de forma eficiente aqui no Brasil? Eu estou diante de vários especialistas aqui em comunicação, vou tentar ser bem medido nas palavras, tá? Existe um movimento crescente onde o usuário, aquele que vai assistir a mídia, a informação, ele não quer mais que ela venha de forma impositiva. Ele quer dizer o que ele quer assistir. Ele quer escolher o seu conteúdo com maior liberdade. Daí o crescimento de YouTube, Netflix, coisas desse tipo. Eu tenho certeza que esse programa, por exemplo, talvez seja mais vinculado pela internet do que pelo próprio canal aberto. Então, existe realmente uma sensibilidade para isso, até que a rádio hoje em dia, a maior parte dela é online, além do canal de rádio tradicional. A TV, o pessoal busca o programa às vezes na internet. O fato de disponibilizar isso nas novas mídias já mostra que está tentando atender essa tendência dos usuários. Mas ainda é uma maneira muito tímida de se fazer isso. Por isso que a gente tem um crescimento de portais como o Netflix, por exemplo, que eles dão de uma maneira completamente diferente o conteúdo para o usuário final. É preciso se atenar com esse pessoal. Professor, a gente estava falando um pouco sobre inteligência artificial, novas tecnologias, robótica, essa interface e essa convergência ser humanos e máquinas, né? E os filmes de ficção científica já colocaram isso em pauta. De que forma os robôs eles podem ganhar uma independência de tal modo que vai ser um problema para a humanidade? Até que ponto isso de fato é ficção ou existe algum cuidado, alguma preocupação nesse sentido? Olha, a inteligência artificial ela se divide em duas linhas filosóficas, digamos assim. A IA forte, inteligência artificial forte, e a inteligência artificial fraca. O pessoal da linha da inteligência artificial forte, eles acreditam que as máquinas, com o progresso da capacidade de processamento e o avanço da aprendizagem de máquina e do software, vão se tornar conscientes de que existem. É uma linha muito motivada pela ficção científica e etc. E existe a linha da inteligência artificial fraca, que defende que elas podem ficar super inteligentes, simular nosso comportamento, simular que estão conscientes, mas não têm consciência própria. É apenas um monte de software processando dados. Então existe essa discussão. Ela vem desde o começo. O primeiro artigo de Alan Turing, nos anos 50, onde ele falou de inteligência artificial pela primeira vez, ele já apontou ali 10 razões pelas quais as máquinas não devem ou não podem se tornar inteligentes. Desde razões matemáticas a razões filosóficas e teológicas também. Então, elas, primeiro, de acordo com ele, elas não vão se tornar conscientes. Segundo, se forem, porque a ciência é relativa, pode ser que se torne, a gente não deve deixar isso, porque elas podem se tornar conscientes e surgir aí um exterminador do futuro querendo se tornar algo superior em relação a outros. Então, essa discussão ela é ampla no ambiente. Hoje, elas não são conscientes ainda. Eu, particularmente, não creio que se tornarão conscientes, mas que estarão aí simulando comportamentos. Essa discussão ela se enraiza de uma maneira que nós temos hoje a discussão sobre as armas inteligentes. Por exemplo, quem já assistiu o filme chamado Chappie, vê que alguns robôs substituem posição de policiais em situações de perigo. Então, eles entram na frente do policial para eles levarem tiro. A decisão se ele vai atirar ou não vem da máquina ou vem de um operador atrás. Se acontecer, quem é que se responsabiliza por isso? É a máquina, é quem vendeu a máquina ou é o governo que está operando aquela máquina? Então, são discussões que estão em pleno vapor e, normalmente, a Campus é um lugar ideal para discutir esse tipo de coisa. Vamos a mais uma pergunta? Dinos, como foi toda a sua trajetória de vida pessoal e profissional para você chegar até onde está hoje em dia como embaixador da Campus Party? Olha, eu vinha já numa carreira na aviação, né? Sou aviador de 17 anos de idade, fiz todos aqueles cursos que tem que fazer, piloto privado, piloto comercial, piloto de acrobacia, etc. Em paralelo, fiz uma carreira acadêmica na parte de informática e design, né? Faculdade, mestrado, doutorado. E por essa carreira acadêmica comecei também a empreender, então criei empresa de simulação de tecnologia militar. E aí, eu como professor, comecei a escutar falar de algo chamado Campus Party. Meus alunos estavam falando disso. E eu era professor de empreendedorismo, ainda sou, né? Mas naquela ocasião. E eu quis ver o que era. E quando eu fui ver, eu vi os projetos dos meus alunos ganhando uma projeção que não tinha de outra maneira.
E daí eu fiquei apaixonado, me aproximei com a campus, tornei palestrante da campus, depois me convidaram para ser curador, como eu era professor, conhecia vários conteúdos, várias pessoas que tinham conteúdos interessantes. Me tornei curador, ou seja, eu selecionava conteúdos para os palcos, principalmente de games e simulação e criatividade. E passei depois, como diretor de uma universidade privada, a patrocinar a Campus Party também, então fornecia recursos, equipamentos, palestrantes. Me envolvi com a campus, ajudava a campus, sempre fiz isso de uma maneira deliberada, voluntária, pelos resultados que meus alunos têm lá dentro. E, algum tempo atrás, me convidaram para ser um dos embaixadores da Campus Party no Brasil. Cada embaixador tem sua especialidade, né? Cada um tem sua formação, mas a partir daí eu estaria ajudando a Campus Party de uma maneira mais próxima, nesse sentido de trazer coisas que sejam interessantes para os campuseiros, que em geral são meus alunos. Em relação à aviação, a sua passagem como piloto comercial, que tipo de aeronaves você utilizou? Eu voei diversos tipos de aeronaves, desde voar em esquadrilha de acrobacia, demonstração, a serviço aéreo especializado, aquele aviãozinho que puxa faixa na praia, né? Até para aviação executiva, tive proximidade com turbohélices, bimotores, jatos, cheguei a fazer curso de helicóptero também, mas aí não dá para dar aula, coordenar. Fundei uma faculdade de ciências aeronáuticas em Recife, dentro de um centro universitário privado, a Unassal. Então, dar aula, coordenar curso, gerenciar empresa, voar, tudo ao mesmo tempo ficou um tanto complicado. E o que te motivou a estar hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como professor adjunto? Desde quando eu fiz o mestrado e o doutorado, eu via meu orientador e outros professores lá desenvolvendo vários projetos interessantes. E eu me envolvi com esses projetos deles, de pesquisa na parte de design, produtos inteligentes, né, robótica aplicada. E a gente se apaixona por isso, até porque a própria aeronave é um robô operado, né? Então, desde aquele momento eu me interessei pelo ensino federal e aqui o departamento de design está sendo criado, a gente tem muita coisa para fazer, então foi uma oportunidade, uma janela passando e a gente casou aqui. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta? Dino, como é que você avalia a situação do Brasil nesse quesito de tecnologia frente a outras localidades do mundo, como a Europa, por exemplo, ou mesmo os Estados Unidos? Olha, é uma pergunta com uma resposta assim, capciosa, porque a gente está muito longe do que poderia ser, né? Às vezes a educação não é a prioridade dos investimentos e isso é um tiro no pé, porque se nós pegarmos, por exemplo, a Coreia do Sul, o que eles eram, o que eles passaram a ser depois que investiram, deixou de ter recursos para outras coisas, mas para a educação não faltou. Então, se a gente pegar hoje a quantidade de empresas que a gente tem aqui no Brasil, porque surgiram lá, LG, Samsung, Kia, etc., se tornaram uma potência porque investiram na base da educação. Era bom que a gente aprendesse com eles nesse sentido, que se a gente quer ter as outras coisas funcionando, saúde, segurança, a gente precisa começar pela educação. A partir da educação, o desenvolvimento tecnológico vem em seguida, né? Nós temos aqui no Brasil realmente o pessoal muito, eu diria assim, com a faca entre os dentes. Tiram, sabe, água de pedra. O pessoal consegue fazer pesquisas de ponta com pouco e às vezes sem nenhum recurso. Eu destaco o professor, por exemplo, José Dias, que publicou na Science, é um dos pesquisadores brasileiros, palestrou na Campus Party. Natal, é professor da UFRN, trabalha em Harvard também e é um dos, digamos assim, um dos maiores nomes hoje na busca de exoplanetas. São planetas que têm características parecidas com a Terra. Professor Júlio Rezende, da UFRN, que fundou a primeira estação de simulação de Marte do Hemisfério Sul. Então, com poucos recursos, temos professores, assim, pesquisadores muito comprometidos, alunos interessados, e que no Brasil, no momento que a gente passar a ter a educação como uma prioridade em relação às outras áreas, todo o restante vai se beneficiar. Vamos a mais uma pergunta agora com Letícia. Professor, pela Campus Party se tratar de um evento muito tecnológico, muitas vezes é uma coisa muito elitizada, né? Muito elitista. Então eu quero saber quais são as ações do evento para tentar trazer jovens que não têm acesso a esse tipo de cultura para dentro do evento. Pronto, a primeira ação, como eu falei, é que é pré-requisito que o governo traga sua rede pública, que eles se integrem. Sem isso, não existe Campus Party. De modo que, mesmo na arena, que é uma área paga, né, existem vários acessos gratuitos para essas pessoas. E quem pode pagar, que pague, né? Então, existe uma inclusão realmente muito forte para que, entenda, às vezes, nessas comunidades carentes, nas favelas,
não adianta o governo querer resolver as coisas, não vem de cima para baixo, a solução vem de lá de dentro para fora. A gente tem que dar para eles os recursos, o conhecimento e deixar que eles comecem a projetar suas soluções, eles que entendem dos seus problemas, não a gente muitas vezes. Então, essa interface de inclusão social da Campus Party com as comunidades carentes, trazendo para eles, olha, é lindo quando a gente vê esses meninos que às vezes chegam lá cabisbaixo, eles olham às vezes um robô e eles pensam que aquilo, eles estão numa realidade tão difícil que ele acha que aquilo não é para ele. E quando eles são inseridos naquela realidade, ele começa a programar, ele vê funcionando. Às vezes são robôs que são feitos com sucata, ele vê que é uma realidade que ele pode inovar através daquilo. Ele passa a enxergar um mundo diferente. Como teve uma campeã lá em Recife, que veio de uma escola de robótica, competiu na Campus Party, ganhou a competição brasileira de robótica e foi a 5º lugar na China. Essa menina mudou completamente a vida dela, né? Então, a gente entende que existe problema, mas eu acho que a Campus Party é uma das soluções para ele, né? É uma das vias para a gente solucionar isso. Professor, a gente percebe também acho que até uma mudança em relação a ver uma cultura como a cultura geek ou a cultura nerd de uma forma positiva, né? Eu acho que na minha geração, ser nerd, ser gostar de games, quadrinhos, essas coisas, tinha essa visão um pouco pejorativa. E hoje parece que os programadores, os inovadores têm um pouco desse perfil, né? É de fato uma mudança cultural em relação a isso? Sim, existe uma mudança cultural forte, de modo que se você pegar no Brasil, o brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Eu não entendo nada de futebol. Jogar Counter-Strike, Age of Empires, talvez, mas futebol não. Já games você gosta? Eu gosto. Tá. Hoje, se você pega canais de esportes, ESPN, a audiência para jogos de Counter-Strike, campeonatos mundiais de Counter-Strike, é maior do que para campeonatos de futebol. Então, existe uma mudança, ela é evidente, né? Cultural, onde hoje não existe mais o nerd, que era aquele cara específico de matemática e informática, e existe hoje o que chamam de geek, a cultura geek. Tanto é cultura hoje a tecnologia, que existe a Campus Cult muitas vezes. Cultura nerd, cultura geek dentro da Campus Party. Tivemos inclusive um campeonato de cosplay, ou seja, o pessoal que se fantasia de personagens de Avengers, de mangás, etc. Então, eu particularmente me sinto confortável no ambiente desse, porque apesar de não ser muito bom, tem jogo de futebol lá dentro também, tá? No Campus Party tem um campeão de futebol, quem quiser jogar. Tem campeonato de FIFA também, quem quiser jogar no videogame. Mas pessoas que gostam de tecnologia se sentem, não importa a área específica, gostam de tecnologia, se sentem muito confortável dentro da Campus Party, porque lá é o ambiente cultural ideal para a gente. Muito bem, vamos a mais uma pergunta? Professor, sobre as startups, existe alguma startup aqui na UFRN em atuação? Sim, várias. Inclusive, o modelo que a gente tem no Inova Metrópole, que é a incubadora que tem da UFRN, e a grande iniciativa que houve da UFRN junto à Prefeitura de Natal em lançar o Parque Tecnológico no perímetro da universidade para ajudar a trazer iniciativas empreendedoras, né? É interessantíssimo. Não só tem várias startups no IMD, como várias delas estão expostas nos Startup Makers da Campus Party. Então, veja, muitas pessoas não sabem que elas existem, muitas pessoas não sabem sequer muitos estudantes não sabem sequer que podem incubar suas ideias lá e ter toda uma mentoria para que sua empresa decole. A partir do momento que ele se encontra lá, troca networking, vê várias empresas, já gera ali talvez uma parceria que vai gerar no futuro um negócio, as startups começam a crescer. Temos várias aqui e esse foi um dos motivos da Campus Party vir se instalar. É para ajudar a povoar o nosso parque tecnológico com mentes brilhantes e empreendedoras. Professor, para o telespectador que não conhece uma startup, o que é efetivamente uma startup, a natureza de uma agência? Existem algumas discussões. Okay. Normalmente a startup é aquela empresa iniciante, start-up, vai crescer, e que tem alto poder escalável, ou seja, ela tem condições de crescer grandemente sem crescer sua despesa. Você gera um aplicativo, por exemplo, com a mesma equipe que você gerou um aplicativo, se passar a vender milhões daquele aplicativo de download, você não precisa crescer sua equipe. Então, a startup, ela geralmente tem cunho tecnológico e é uma empresa que tem grande capacidade escalável de crescimento sem crescer sua despesa. E por isso que é muito bom para receber investimento, porque quando ela cresce, compensa bastante aquele investimento inicial que você fez lá atrás. Outra curiosidade a respeito da sua formação é que, pegando o seu currículo, vimos que é o primeiro doutor, né, em design formado numa universidade federal. E a gente percebe que é muito jovem. E, de fato, é uma área nova o design e está em ascensão, em expansão? Sim, é uma área tão nova que um dos maiores livros que a gente tem de design, que é de Loback, Design Industrial,
No primeiro capítulo ele começa assim, design, a grande confusão. Ninguém sabe o que é design, porque é muito novo, né? Tem gente que acha que é desenho, né? Que o cara é desenhista. Claro, o engenheiro, o arquiteto, ele usa o desenho como uma ferramenta para externar a sua ideia. E o designer também usa. Na verdade, o designer, ele é um projetista. E é uma área muito nova. A primeira faculdade de design surgiu na Alemanha, nos anos 70. O primeiro doutorado surgiu nos anos 90, no mundo. No Brasil, o primeiro programa foi lá na UFPE, das federais, e eu fui o primeiro a terminar. Então é natural que exista uma certa confusão porque é algo novo, né? Mas o design em si, você criar, você projetar coisas, e no nosso caso aqui são em 3 eixos, seja gráfico, seja digital, jogos, etc., ou seja produto físico, ele envolve um processo de criatividade sistêmica, que esse processo, quando é abraçado por outras áreas, a gente chama de design thinking, né? Então o design tem crescido muito e por esse outro motivo tem áreas específicas de design, de criação, de criatividade dentro dos palcos da campus. O professor, você falou agora sobre criatividade, né? O que de fato caracteriza um comportamento criativo hoje no atual mercado de trabalho? Olha, existe um processo chamado pensamento lateral, que foi muito debatido e pesquisado por Eduardo de Bono. Então, hoje, ser criativo requer que você tenha ideias fora da caixa. Para ter ideias fora da caixa, envolve discussões, processos. Muitas vezes, aquele insight somente não é suficiente. Então, os processos de design incorporados nesse processo de criação ajudam a gente a discutir e achar coisas que estavam fora do meu campo de visão. Isso é chamado metodologia de design para isso, né? Que permeia hoje várias áreas, publicidade, marketing, engenharia e o próprio design em si. A gente tem crescido na forma como a gente enxerga a criação das coisas, tem entendido melhor o processo criativo em si. E por usar melhor esse processo, a gente consegue ter cada vez mais projetos inovadores. A gente considera algo criativo, inovador, aquela novidade que causa impacto. Às vezes é algo novo, mas não tem grande adesão. Quando é uma novidade que causa impacto, a gente chama de um projeto inovador. E existe uma verdadeira caçada por projetos assim, porque os investidores querem coisas inovadoras para poder investir, querem colocar o dinheiro para trabalhar para eles. Então, buscar pessoas criativas, startups, que usem processo de design, hoje em dia, é um método muito aplicado. E a inovação tem sido constante e a cada novo aplicativo que é criado, a gente acaba se surpreendendo e pensando, não, agora eles não têm mais para onde evoluir. E parece que sempre que uma solução é encontrada, acaba surgindo outro problema. Esse processo é cada vez mais rápido e requer que a gente seja cada vez mais metódico. Por quê? A partir do ano 2000, mais ou menos, o volume de conhecimento gerado pela humanidade já dobrava a cada 2 anos. Ou seja, a cada 2 anos está praticamente obsoleto. A partir de 2010, já era a cada 80 dias. Sinceramente, agora eu não sei quantas horas isso dura, né? Então, o processo é muito rápido. E como novas tecnologias surgem o tempo todo, a forma de projetar para elas também muda. Então, estudar, se aperfeiçoar, fazer network, encontrar outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, projetando, criando, ajuda você a não ser surpreendido pelas tecnologias novas, mas estar polarizado com o que está para chegar. Vamos a mais uma pergunta? Então, professor, ainda falando sobre empreendedorismo, quais são os desafios assim, para abrir uma empresa na realidade brasileira? O brasileiro, ele é extremamente empreendedor e temos que considerar que é extremamente guerreiro, porque para abrir uma empresa aqui é muito difícil. São pelo menos 4 meses de muitas taxas, muita burocracia. Agora, a gente não deve se abater por isso. Por quê? Apesar de toda a nossa carga tributária, que é abusiva, apesar de toda a nossa burocracia, que é desanimadora, existem brasileiros empreendedores dando certo e existem americanos empreendedores quebrando. Então, isso não é nosso limitador, tá? Uma dica que eu dou é procurar programas de incubação, porque eles reduzem muita dificuldade. Você tem uma mentoria de vários professores, empreendedores, para lhe ajudar a não errar, tá? Porque você vai errar como empreendedor. Então, quando você procura um programa de incubação, como em Nova Metrópole ou o que a gente tem aqui no Parque Tecnológico, ajuda a reduzir esses riscos, porque eles existem, a gente vai apenas reduzir um pouco eles. A dica é essa. Vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes? Dino, depois de tantas edições de sucesso, tem algum objetivo que vocês almejam na Campus Party, de modo geral, amplo? A missão da Campus Party continua sendo propiciar espaços para que as novas gerações empreendedoras, digitais, hiperconectadas, possam reescrever o código-fonte do mundo. Ou seja, criar uma sociedade melhor através da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo. E para esse desafio, a gente está muito longe de alcançar uma sociedade plenamente justa, né? Plenamente distributiva. Então, vai continuar tendo muito pano para a manga para a Campus Party. Professor Lincoln,
Infelizmente, nosso tempo está encerrando. Queria deixar um espaço final aí para suas últimas considerações. E depois dessa Campus Party de Natal, poderia falar sobre as programações futuras também? Sim, tem ainda esse ano a Campus Party Brasília, Salvador e Minas Gerais, né? Além de Campus Day, que são outros eventos, Rondônia também, além de Campus Day, que são os eventos isolados. E dizer que o país que a gente quer passa pelo empreendedorismo, pela inovação, né? Pela tecnologia. E parabenizar vocês por estarem buscando esse conhecimento, porque isso não vai acontecer naturalmente. A gente tem que buscar o conhecimento e fazer isso acontecer. Então, parabéns pela iniciativa, por buscar o conhecimento e por participar desse momento. Desejo sucesso e sorte a todos nós. Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito bem. O Checkmate de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer ao professor Dino Lincoln pela participação e agradecer também aos estudantes de comunicação social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau!